Fala rapaziada, eu sou o Sueco e olha só, eu voltei depois do outro vídeo que eu fiz, hein? Percebi que nesse vídeo, a qual eu fiz da última vez, eu não fiz roteiro, eu não caprichei na edição, mas eu percebi algo que é crucial, né? Acredito que quando a gente entrega a alma e a força de vontade e o que a gente realmente quer apresentar, as pessoas escutam a gente. Se tiver alguém que tá assistindo esse vídeo depois do último vídeo, a qual eu fiz sobre a minha situação atual e tal. Sabe que esse vídeo não vai ser nem um pouco relacionado a isso, é outro assunto, mas eu tô fazendo já um trabalho a respeito daquele vídeo que se encaixa mais ou menos na mesma situação, entendeu? Então ele vai demorar para ser produzido, então eu vou fazer mais um vídeo aqui nesse estilo. Enquanto eu não lançar outros vídeos que sejam mais elaborados, eu vou estar fazendo esse tipo de vídeo de comentário. E bom, esse é um vídeo totalmente diferente do outro. Como foi a minha situação com a depressão e a ansiedade pelas coisas que eu passei. E como você que está passando por isso pode tentar contornar isso de alguma forma. Lembrando que essas foram as formas que eu fiz. Isso não significa que seja a maneira certa, mas eu acredito que para quem tá sem rumo, qualquer palavra já ajuda. Não tô falando que é para você seguir à risca as coisas que eu fiz, mas elas me ajudaram e talvez possa ajudar você. Sei que eu tô fugindo mais uma vez do vídeo, mas a pessoa que comentou falando que eu tinha que arrumar meu quarto, a minha cama já tá melhor que da última vez, entendeu? Então eu leio os comentários e sigo o que vocês falam. Quando eu tava ali na faixa etária dos meus 15, 14 anos, foi quando eu comecei a demonstrar mais esse lado ansioso e depressivo da minha vida. Com o tempo eu só percebi mesmo que eu sempre tive traços assim, eu sempre me senti muito sozinho comigo mesmo, sempre fui uma criança meio que quieta na medida do possível, mas teve uma época ali da minha vida que eu era muito sozinho. Por exemplo, eu estudava numa escola que era longe da minha casa e era mais perto da casa da minha avó. E quando eu saía lá da escola, eu tinha que ir para casa da minha avó, e enquanto a minha mãe estava no trabalho, depois minha mãe ia me buscar. Nesse meio tempo, eu não podia brincar na rua porque era perigoso. A minha avó não deixava, e realmente ela estava certa. Era perigoso mesmo. Então eu tinha que me contentar brincando comigo mesmo. Então eu fazia qualquer outra coisa para me distrair. Eu lembro que eu viajava muito e ficava brincando com aranha. É meio bizarro esse fato, né? Mas eu era criança, era aquelas aranhas pequenas que fica assim. Aí eu pegava elas assim, ficava brincando. Fez algumas vezes, elas me mordiam, mas eu tava feliz, porque o Homem-Aranha também virou o Homem-Aranha desse jeito. Então tá de boa. Pode acontecer comigo também. Eu tô fazendo isso só para dar um contexto. Explicar para vocês que às vezes isso não é de repente do nada. Vocês podem ter demonstrado isso desde a infância, tá ligado? Que era o meu caso. Depois de um tempo eu cresci, né? Virei adolescente, pá. E com meus 14, 15 anos, né? Que foi ali na época da pandemia. Acredito que a pandemia deixou muita gente ansioso e depressivo. Foi o meu caso também. E eu passava grande parte do meu tempo jogando jogos, especialmente o Roblox. Jogava Roblox muito com meu amigo Rian. Não sei se ele vai estar vendo esse vídeo, mas foi muito importante nessa época, porque como ele tava ruim também e eu tava ruim também, então a única coisa que a gente podia fazer era se ajudar. A gente não sabia como se ajudar, então a gente ficava jogando o dia todo. Ele mora no mesmo lugar que eu, ele morava na mesma cidade que eu, e então, mas a gente não conseguia se ver. Então o que restava para nós era ficar jogando jogos o dia todo. E como ele não sabia como me ajudar, eu não sabia como ajudar ele, jogar era uma opção válida pra gente tentar esquecer um pouco dos nossos problemas e desse negócio que era a pandemia, né? Então meio que a gente só fazia isso o dia todo. Eu fiquei muito tempo trancado no meu quarto. Eu passava grande parte do meu tempo, para não dizer o dia todo, trancado no quarto. Tinha vezes que eu nem saía pra tomar banho, tá ligado? Eu só pegava e só jogava, passava o dia jogando. Eu tinha um notebook da Positivo nessa mesma cama aqui, a qual tá aqui no fundo. Era a cama que eu ficava deitado com ele aqui na minha barriga e eu jogando. Era esse nível, o dia todo. A minha mãe só, tipo, batia na porta pra me dar comida mesmo, pra eu me alimentar, mas sair do quarto em si, eu nem sequer pensava em fazer isso. Nesse meio tempo, eu conheci uma pessoa, uma garota, né? E a gente começou a conversar. Era uma pessoa que eu já conhecia, que morava aqui, perto de casa e tal. E a gente conversou, até que a gente começou a se relacionar. Só que teve vários fatores que impediram que isso poderia continuar, né? Um deles era a pandemia, então a gente não podia se encontrar, porque é a pandemia, né? Segundo, eu era muito vergonhoso,
Eu tinha vergonha, muita vergonha, e eu acho que ela também, ou talvez ela só não queria me ver mesmo. E terceiro, ela era bem problemática. Eu não quero que eu fazendo esse vídeo fique parecendo que ela é extremamente escrota. Sei lá, às vezes é porque a gente é adolescente e quando a gente é adolescente a gente é escroto sem saber. Mas fazer o que, né? É a vida. Um tempo a gente foi meio que se desentendendo e nesse meio tempo onde a gente se desentendia, ela tinha a brilhante ideia de me bloquear de todas as redes sociais por um certo tempo interterminado. Então, quando a gente meio que se desentendia, tinha uma briga besta, ela me bloqueava no Messenger. Sim, até na pandemia eu tava usando o Messenger. Que horrível, hein? Ela me bloqueava no WhatsApp e qualquer outra rede social. Nem jogava comigo no Roblox. E aí era extremamente horrível pra mim, entendeu? Eu tinha poucas pessoas que eu podia me comunicar e a pessoa a qual eu podia me comunicar, que era alguém que eu tinha um relacionamento amoroso, me bloqueava das minhas redes sociais e eu não podia fazer nada, eu não podia conversar, não podia fazer outra coisa. Então foi aí que eu comecei a ficar ansioso, sem saber o que era ansiedade ou coisa do tipo. Um tempo, né? Isso veio a calhar. Eu comecei a usar muito a palavra veio a calhar do nada, mas é uma boa palavra, eu gosto de usar ela agora. Um tempo veio a calhar o óbvio, né? Que foi o término. Quando a gente terminou, já tinha voltado às aulas, mas tinha voltado daquele jeito meio devagar, entendeu? E aí eu lembro que a gente tava voltando pra casa juntos, ali a gente já conseguia se encontrar, o único encontro a qual a gente tinha era esse, de no final da aula a gente voltar junto pra casa. A gente morava relativamente perto, entendeu? Um do outro. Ela era de escola diferente ou era de outra escola, mas a gente conseguia se encontrar no meio do caminho e ia junto pra casa. Então, chegou um grande dia, a qual eu deixei ela em casa, e aí eu fui dar um abraço pra me despedir, e ela simplesmente, na hora que eu fui abraçar, ela me deu um bloqueio, pare, não chegue perto de mim não. E aí ela falou que não queria me abraçar e só pediu desculpa. Ela falou tipo assim, tá suave, chefe, valeu aí, desculpa, mas hoje não. E aí meio que eu já senti o que ia acontecer, o que ia vir logo em seguida, né? Então eu virei de costa, falei, valeu aí, saí andando. Parece cena de filme, parece que eu tô exagerando. Mas assim que eu virei e comecei a andar com a minha bicicleta, eu não subi nem em cima da bicicleta pra pedalar. Tipo, meio que peguei a bicicleta pela alça, assim, né? Começou a chover. A cena de filme mesmo, de tristeza. Quando eu tava chegando perto de casa, eu senti meu celular vibrar no meu bolso. E a partir do momento que eu senti o meu celular vibrar no bolso, eu já sabia o que tinha. Eu não sei explicar pra vocês, mas eu sabia que ia ter um texto muito gigantesco, a qual eu já sabia qual era o assunto antes de ler as duas primeiras linhas. Então lá fui eu. Tirei o celular do meu bolso, especificamente esse celular aqui. Tirei o celular do meu bolso, liguei, abri a notificação, vi que era a mensagem dela. Quando eu vi que o bagulho consumia daqui pra cá, eu desliguei o telefone. Procurei nem saber o que tinha lá, meu. Quando eu cheguei em casa, eu só me joguei na cama, sem nem ler a mensagem. Fiquei deitado olhando pra cima, assim, pensando, meu Deus, que vida de merda, que vida horrível. Mal sabia eu que anos depois eu estaria fazendo um vídeo no YouTube falando que eu tava desempregado, fudido e precisava muito de dinheiro. Ô, João, esses eram os seus problemas e você tava reclamando. Então, finalmente, eu peguei o celular e comecei a ler a mensagem. E a mensagem era mais do que certa, né? Ela era falando sobre como tava difícil, complicado e achou melhor maneira a gente terminar, que o problema não era eu, era ela. Peguei, li aquilo dali, desliguei meu telefone, fui pra sala, sentei, fiquei olhando pra frente e quando eu fui ver, eu comecei a lagrimar, chorar, e chorar, e chorar muito. Minha mãe me viu, né, chorando muito e perguntou o que tinha acontecido. E a primeira coisa e a única coisa que eu falei foi uma frase curta, rápida e crua. Eu tô muito cansado. Depois que eu falei isso, essa frase ela vai ficar perdurando por muito tempo. Eu soltava essa frase qualquer minuto a qual eu tava ruim, quando me dava as crises de ansiedade e eu ficava muito mal. A única coisa que passava na minha cabeça era eu tô muito cansado. Depois disso, eu chorei bastante. Passei semanas chorando, ficando triste, remoendo esse tipo de coisa, ia pra escola desanimado, dormia nas aulas, não prestava atenção. Eu nunca fui um cara que prestava muita atenção nas aulas, então não mudou muita coisa. A diferença é que eu chorava
no meio enquanto eu não prestava atenção. Depois de algumas semanas, a gente meio que se voltou a se falar. E aí, por algum motivo, eu tive a brilhante ideia de chamar ela pra jogar um jogo no Roblox. Rapaziada, eu era bastante fã de Roblox, eu voltei a jogar agora também. Então, a gente começou a jogar e foi aí que deu uma merda muito grande. Eu tava jogando ali o jogo e aí eu lembro perfeitamente como tudo aconteceu. Essa cama, ela tava meio que nesse lado da parede e eu costumava a ficar bastante deitado de lado. Eu parei com esse mau costume porque me deu dor nas costas, mas eu ficava mais ou menos assim. Eu tinha o costume de jogar desse jeito, dormir desse jeito. Eu não dormia assim, né? Eu meio que dormia assim, de lado. Eu não sei por que eu fazia isso, era bem estranho. É bem estranho, na verdade, mas eu tinha um costume. Então eu sentia aquele calafrio. Eu comecei a sentir um frio no peito. Eu não sei se essa é a mesma sensação para todas as pessoas que sentem isso, para todas as pessoas que sentem ansiedade. Então, se você sente isso, deixa aí nos comentários, porque eu realmente fico curioso em saber se é realmente padrão do acontecido, acontecer isso. Mas eu senti um frio no peito e aí eu comecei a diminuir o número da central, né? Comecei a deixar mais quente, porque eu achei que tava frio. E aí eu falei, caramba, aqui dentro do quarto tá muito frio, acho que lá fora tá frio também, e aí tá fazendo com que tudo fique mais gelado. E eu deixei mais quente. E fui diminuindo. O ar-condicionado no 20 e ainda tava muito gelado. E aí eu falei, cara, isso tá estranho. E aí eu comecei a sentir uma sensação ruim. Comecei a sentir algo revirando dentro de mim. Bizarro que parece que é algo físico, entendeu? Parece que eu realmente tô sentindo dores. E aí meu coração começou a apertar. Era como se alguém tivesse pegando algo assim, tá ligado? E tivesse apertando com bastante força, dando um jeito que tava doendo muito. E eu relatei isso pra ela, e ela falou simplesmente, chama alguém. Aí eu peguei, me levantei, saí do jogo, desliguei a chamada e fui chamar minha irmã primeiro. Eu chamei minha irmã, a minha irmã falou, calma, fica tranquilo. Logo em seguida ela chamou minha mãe, eu falei, mãe, eu tô muito mal, meu coração tá doendo, meu peito tá doendo, eu tô com frio, eu tô com não sei o que. E enquanto eu comecei a falar todos os sintomas a qual eu sentia, então quando eu olhei, as minhas pernas estavam mais ou menos desse jeito, eu tava me tremendo pra cacete. E foi assim que foi minha primeira crise de ansiedade. Então logo depois disso, eu saí correndo pro hospital, a gente foi correndo pro hospital porque eu tava muito mal. Eu fui pro hospital e logo eles me deram uma pulseira meio que de risco, sei lá. Era uma pulseira, eu não sei se tem isso em todos os lugares do Brasil, mas aqui no SUS, onde a gente pega, né, tem a pulseira que vai do azul até o vermelho. Então, nesse meio termo, eu peguei uma pulseira laranja. Tipo assim, ele tá complicada a situação dele tá complicada. Então, rapidamente, eles me levaram lá. Aí o médico olhou pra mim e falou, tá sentindo tal coisa? Eu fui falando e ele só falou, é ansiedade, chefe. E aí, como é que nós faz? Injeção na bunda. Então eles me deram lá uma injeção na bunda e eu fiquei tipo assim, vai a merda, eu tô ruim pra cacete, e os amigos vêm falar que eu tô com ansiedade, e aí os caras vêm falar que isso é problema, eu tô com outra coisa, eu tô com falta de ar, e eu comecei a ficar muito tonto e chapado. Eu nunca usei drogas na minha vida, e as vezes que eu bebi foi bem pouco e foi aqui em casa, nunca bebi fora de casa, mas eu tenho plena certeza que ficar chapado e bêbado deve ser a mesma coisa do que tomar aquela injeção pra tu ficar tonto, sei lá, relaxado. Eu tenho poucos flash na minha cabeça do que aconteceu, mas enfim, eu cheguei em casa muito tonto, eu lembro que eu liguei pra ela de novo e eu falei a seguinte coisa: eu tô muito triste, eu tô muito chapado e eu tava chorando bastante. Na minha cabeça eu tava falando várias coisas concretas e muito sábias, mas ela só tava me respondendo, cara, você tá falando palavras aleatórias, eu não tô conseguindo interpretar nada. E na minha cabeça eu tava filosofando e falando vários bagulho, e porque isso é errado, isso é aquilo, e eu só lembro dela falar, você não tá bem, eu vou desligar. E a última coisa que eu disse foi, eu tô muito triste, eu não fiz o trabalho de história, meu professor vai me matar. E o celular fez. E ela desligou. E eu fui dormir. Depois disso, foi passando tempos e tempos, e eu fui ficando ruim, e eu fui ficando pior, e outras coisas fui acontecendo, eu fui entrando em outros relacionamentos, a quais esses relacionamentos eu também tive outros problemas, porque uma coisa é muito complicada, é você lidar com pessoas que estão enfrentando o mesmo problema que você. Por exemplo, se você é ansioso e
é depressivo e se você relaciona com outra pessoa que também é depressiva e ansiosa, a chance disso dar merda é gigantesca, ainda mais quando você tá na sua faixa etária dos seus 16 anos, que era o meu caso. Então, tipo assim, eu não tive experiências muito boas e eu só tive muito mais problemas. Eu fui pro psiquiatra, comecei a tomar meus remédios psiquiatras, porque até então, né, eu tinha só ansiedade, e aí com o tempo, né, aconteceu coisas como eu ter surtos na escola, né, de ansiedade na escola, e a psicóloga da escola ter que me levar pro CAPS, né? Sim, eu fui pro CAPS. É engraçado, né? É engraçado porque as pessoas fazem meme, né, com CAPS, né? Mas não é muito legal, não. Tem bastante gente com problema psicológico lá. De uma frase, uma coisa que ele falou que ficou bem na minha mente, que foi: João, você tem depressão e depressão não tem cura. A única coisa que você pode fazer é aprender a lidar com isso. Na hora aquilo dali deu um boom na minha cabeça, eu falei, caramba, esse cara sabe do que ele tá falando. Então eu tive que tomar meus remédios e tudo mais, e era muito ruim tomar remédios. Os meus remédios, eles me deixavam extremamente tonto e doido, e com o tempo eles foram realmente parando de me deixar ansioso e triste, pelo fato dele arrancar todos os sentimentos que eu sentia. Eu virei literalmente uma pedra e quem toma e quem passa por isso sabe como é que é. Então eu fiz uma escolha a qual eu acho que não é certo a se fazer, e se você está passando por isso, eu também acho certo você não replicar o que eu fiz, que foi eu parar de tomar meus remédios sem supervisão médica. Eu simplesmente joguei todos eles fora, tal feito que meu pai fez um dia, porque eu descobri com o tempo, né, e percebi também que todo mundo da família tem esses problemas. Muita gente da minha família tem depressão, muita gente da minha família tem ansiedade, e o meu pai é alguém que teve bastante problemas, e ele é que ele rushou mais o nível, né? Eu tava tipo assim, ansiedade, depressão, aí ele foi lá e jogou lá em cima com crise do pânico. Aí eu não consegui mais acompanhar, pegou top 1. Porque ele falava muitas vezes, ele me ajudou bastante nessa época. O meu pai nunca foi alguém que soube lidar com certas situações, nunca soube como ajudar, mas ele tentava ajudar da maneira possível. E foi essencial ele me ajudar, porque mesmo ele falando da maneira dele, ele conseguia ajudar porque ele é alguém que passou por isso, né? Teve as mesmas coisas que eu. Ele não dava lá os bons conselhos, era tipo assim: jogue a merda dos remédios fora, vá catar cajá. Ele se curou da dele, ele jogou tudo fora e foi catar cajá. Então eu fui procurar catar cajá. Não literalmente catar cajá, entendeu? Eu fui procurar outra coisa da minha vida. Então foi aí que eu encontrei o voleibol e a academia. A minha mãe, ela me inscreveu na academia sem eu saber. Ela só simplesmente falou: eu te inscrevi na academia, amanhã você começa, vai ter um treinador lá, fala que você é o João e vão te treinar. Então eu comecei a treinar, a me esforçar, a me dedicar, e isso deixava eu muito cansado, mas esse cansaço... Caramba, a luz aumentou do nada. Esse cansaço, ele me deixava mais forte e ele fazia eu me sentir muito bem, porque era um cansaço que eu pensava assim: caramba, eu tô tão cansado que eu vou tomar meu banho e dormir. Eu não consigo parar pra pensar nos meus pensamentos. Pensando isso é um pouco complicado, né? Porque eu só tava querendo ficar extremamente cansado para não ter que ficar com meus próprios pensamentos. Mas no tempo me ajudou. Então, logo em seguida, a escola abriu um time de vôlei e eu comecei a treinar, e aquilo dali me motivava muito. Eu era líbero e eu pensava assim: já que eu não consigo pular, eu tenho que defender bastante, então eu vou ser o melhor. E eu tinha uma rivalidade que a professora falou que não era todos que iam pro campeonato, e tinha outro cara para competir comigo. Eu botei na minha cabeça que eu vou ser melhor que ele. Eu treinava em casa, treinava na academia, treinava em qualquer lugar que tava. E foi aí que eu comecei a ficar fissurado nesse tipo de coisa. A minha cabeça era só treino, vôlei, eu preciso ser melhor que esse cara, eu preciso treinar, eu preciso melhorar meu corpo, eu preciso fazer alguma coisa. E quando eu fui ver, eu tava tão focado em outras coisas que os problemas já não me afetavam mais. Eu não tinha tempo pra ficar ansioso, eu não tinha tempo pra chorar, porque eu gastava todo o meu tempo naquilo, tá ligado? E é aí que eu acho que é o ponto-chave, que é uma coisa que você pode fazer pra te ajudar, e foi o que me ajudou, tá ligado? Foi procurar um hobby, procurar algo que eu ame, procurar algo que eu goste, que me fez sair do fundo do poço e começar
a me movimentar. A minha especificação foi academia, que eu acho que é uma boa. Apesar de ter um público que não seja muito bom na academia, nos primeiros dias você vai pensar algo como assim, tá todo mundo me julgando e esse tipo de coisa. Mas eu acredito que o público em si, no geral, a grande maioria, pelo menos o que eu passei, não são tão horríveis, entendeu? Como parece. Porque o que a gente vê na internet é que tem adolescentes que treinam, se sentem fortes e falam, meu Deus, como você é magrinho e betinha. Mas, na verdade, você vai estar treinando até que um dia vai chegar um cara muito maromba e vai falar, vamos lá, meu amigo, eu vou te ajudar. Eu gostava muito quando isso acontecia. Então, se você praticar um esporte, se você correr, se você desenhar, ou fazer algo que você ame e você pense o quanto você pode melhorar e se esforçar em prol daquilo, vai te fazer tirar um pouco dos pensamentos negativos. Você vai ver a sua evolução constante, isso vai perceber, e aí você vai perceber o quanto você é válido para a sociedade, o quanto você é especial e quanto você pode ser útil. Que era o meu caso. O cara que ficava trancado no quarto pensando, meu Deus, eu acho que eu nunca vou ter uma namorada, eu acho que eu nunca vou beijar na boca, eu tô fardado a farmar muito poder no Roblox. Tornou o cara que era atlético. Ah, fala aí. Eu tenho um pouquinho de músculozinho, tá? Eu comecei, cara, eu tinha 40 quilos, com 15 anos. E eu tava desnutrido pra caralho. Então, ver o meu corpo evoluindo, ver minha mente evoluindo, ver as coisas acontecendo, ver que eu poderia me relacionar com pessoas e esse tipo de coisa, percebeu que eu não era o zero esquerda, que eu não era o cara, que eu não tava fardado a só ficar jogando Roblox. Acha que eu tô falando mal do Roblox, tá? Eu ainda jogo Roblox hoje em dia. Mas eu faço outras coisas que são úteis também pra minha saúde. Então essa é a melhor maneira que você pode se reerguer. E um ponto essencial é procurar ajuda, cara. Não se sentir uma pedra, não sentir que não vale a pena. Eu acho que a melhor coisa que eu fiz para mim mesmo, para sair da situação, foi logo assim que eu senti a primeira crise e o primeiro problema, a primeira coisa que veio na minha cabeça, que eu acho que é muito diferente que as outras pessoas, eu acho que muita gente não opta por essa opção, foi que eu pensei comigo mesmo, cara, eu preciso de ajuda psicológica. Então, eu fui atrás de um psicólogo e aí eu comecei a ir muito pro psicólogo, muito pro psicólogo. Eu passei papo de 2 anos só indo pro psicólogo e isso me ajudou bastante, tá ligado? E não importa o tempo, quanto tempo isso vai melhorar, quanto tempo isso vai durar, quanto tempo você vai ter que ir pro psicólogo para você melhorar, ter melhoras. Você acha que não? Assim como eu achava que nada mudava, uma conversa não ia mudar nada na minha vida, não ia fazer com que eu melhorasse, não ia fazer como se eu me alimentasse melhor, saísse do quarto. Mal sabia eu que ajudou sim, e eu nem percebi. Quando eu fui ver, eu já tava super bem. Então, abdique um pouco da sua arrogância em achar que isso não vai funcionar, porque funciona. E procurar ajuda é a melhor opção, tá ligado? Acredito que se você juntar todos esses fatores, vai fazer com que você melhore constantemente. E como estão as coisas hoje? Hoje as coisas já estão bem melhor por 2 fatores, pelo fato de eu ter treinado a minha mente e me esforçado bastante para melhorar, e outra porque eu amadureci. Os problemas que eu tinha quando eu tinha 15 anos, entendeu? Eu tinha muitos problemas. E hoje em dia eu olho para eles melhor, mais maduro e mais velho, e pensando, meu Deus, era tanta besteira. O que não é o caso, não era besteira, era porque era o que eu tava passando na época. Então, tipo, é normal, tá ligado? Como o psiquiatra disse pra mim, a depressão não tem cura, mas aprende a lidar com ela. E eu aprendi a lidar. Eu não parei de ser depressivo, eu não parei de ser ansioso. Eu ainda tenho ansiedade, eu ainda tenho depressão, mas isso não é frequente. Fui ter algum tipo de recaída, foi agora, por conta do emprego e toda essa situação que aconteceu. Mas não é como se eu ficasse muito ruim e tivesse que parar no hospital de novo. Eu simplesmente chorei e cocei a cabeça. Depois eu pensei, não há nada que eu possa fazer mais a respeito a não ser melhorar. Então vamos ter que melhorar. Porque foi uma coisa que minha mãe disse também, que eu achei muito da hora quando ela falou. Ela disse algo tipo assim: meninos choram, homens resolvem. Essa foi uma frase mais máscula que minha mãe soltou. É porque ela é bem máscula mesmo. Então eu parei de chorar como um menino e comecei a resolver como um homem. Então você que tá assistindo esse vídeo e tá passando por alguma situação como essa, tenta. Eu não sei se eu consegui te ajudar de tal maneira, mas, cara, saiba que você é especial, tá ligado? Você é válido, você é alguém que pode mudar a vida de alguém, pode fazer alguma coisa diferente. Você é especial de alguma maneira. Você tem alguma habilidade, alguma coisa que talvez outras pessoas não sabem fazer tão bem quanto você sabe. Depois de muito tempo, passando dias ruins, dias chorando, trancado no quarto, pensando como a minha vida era complicada,
Hoje em dia eu não consigo mais pensar em viver desse jeito. Um apego que eu tive enorme pela vida, e é a coisa que eu mais gosto de fazer, e é a coisa que eu... E foi como eu disse, eu não sou viciado em beber, eu não gosto de beber, eu não gosto de fumar, mas tem uma coisa que eu sou extremamente viciado, que eu não consigo ficar sem, é viver minha vida intensamente. Então, todo dia pra mim é intenso, todo dia pra mim eu tenho que fazer alguma coisa, todo dia é a melhor coisa que eu tenho pra minha vida, tá ligado? Viver, eu amo fazer, eu amo criar conteúdo, eu amo assistir vídeos, eu amo ficar com meu gato que tá dormindo agora. Ele dorme meio esquisito mesmo. Faça coisas tão produtivas e tão significantes, não só para as pessoas, mas para você mesmo, até que vai chegar um momento que você vai sentir um gosto imenso pela vida. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se você se você se sentiu representado com a minha situação, deixa aí nos comentários o que você achou, se isso te ajudou e o que você passou, se a minha situação foi igual à sua ou é diferente, como você se sente, como você tá atualmente, se você melhorou, se você tá ruim, o que você tá passando ou o que você já passou. Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários, porque eu já provei isso, né? Falaram que minha cama tava mal arrumada, eu arrumei. Então deixa aí seu comentário, eu vou estar lendo. Eu sou sueco e recorde meu nome, porque eu sei que eu vou dar muito certo ainda aqui no YouTube. Eu tô muito feliz com os resultados que estão acontecendo aqui, sério mesmo.